Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais silenciosas, mas ao mesmo tempo essenciais da história da salvação, São José. Ele é conhecido muito mais pelo que não disse do que pela sua história, mas olha, tem uma profundidade incrível para a gente descobrir por trás desse homem. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente, não é? É um mistério e tanto. Como é que uma figura tão central pôde passar de forma tão silenciosa pelas Escrituras? Vamos fundo para desvendar quem foi o guardião do Redentor. Então, para a gente entender essa figura, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que a gente sabe sobre o homem nas sombras. Depois, a importância gigantesca da missão dele. Aí a gente entra na questão, seria ele o maior santo da igreja? Vamos debater também se ele era velho ou jovem. E, por fim, falar do legado que ele deixou para todos nós. Ok, vamos começar pelo básico. Analisando as poucas, mas olha, muito poderosas pistas que os evangelhos nos dão sobre quem ele era e sobre seu caráter. Esses aqui são os pilares para a gente entender São José. Ele era um homem justo, que na linguagem da Bíblia quer dizer alguém totalmente alinhado com a vontade de Deus. Era descendente de realeza, da casa do rei Davi, um carpinteiro, um trabalhador. E, claro, o esposo da Virgem Maria e o pai de Jesus aqui na Terra. Partindo daí, já dá para a gente entender que o papel dele estava longe de ser secundário. Pelo contrário, foi uma missão dada por Deus com responsabilidades imensas, cruciais para a história da salvação. A missão de José era, para dizer o mínimo, fundamental. Ele protegeu a honra de Maria. Foi ele quem deu o nome Jesus ao menino, como o anjo mandou. Ele garantiu que Jesus entrasse na linhagem de Davi, um ponto-chave para cumprir as profecias. E, claro, ele que sustentou e protegeu a Sagrada Família de todos os perigos. Certo, agora a gente vai entrar num tópico mais, digamos, ousado da teologia. Será que esse homem tão quieto, tão silencioso, ocupa o lugar de maior honra entre todos os santos? Olha só o que diz São Massimiliano Kolbe. É bem direto ao ponto, né? Coloca José numa categoria só dele, superado apenas pela Virgem Maria. É uma ideia muito forte que vários teólogos e santos vêm defendendo há séculos. Mas aí pode surgir uma dúvida. E João Batista? O próprio Jesus disse que não existia ninguém maior que ele. Bom, a teologia resolve isso de um jeito bem fascinante. Pensa assim, João Batista é o ponto máximo da antiga aliança, o último e o maior dos profetas que prepararam o caminho. Já José, por outro lado, tem um papel central na nova aliança. Ele é o guardião do próprio Cristo. Os papéis são distintos, mas os dois são de uma importância imensa. E para essa honra toda especial, a igreja tem um termo específico, protodulia. Vem do grego e quer dizer basicamente primeira veneração. Isso coloca num patamar diferente de todos os outros santos e anjos, dando a ele um lugar de destaque. Essa hierarquia ajuda a gente a entender a ordem das coisas. Lá no topo, a gente tem a latria, que é a adoração devida somente a Deus. Logo abaixo, a hiperdúlia, para Maria, a mãe de Deus. E então, num lugar único, a protodúlia, para São José. E finalmente, a dúlia, para todos os outros santos e anjos. Agora vamos mergulhar num debate que eu, pessoalmente, acho muito interessante. Um debate que desafia aquela imagem tradicional que a gente se acostumou a ver de São José. Se a gente parar para pensar em São José, a imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é a de um homem mais velho, de cabelo branco, né? É a imagem que a arte sacra nos mostrou por muito, muito tempo. Mas será que isso faz sentido? Se a gente levar em conta as tarefas que ele precisou cumprir, essa imagem de um senhor de idade começa a parecer meio frágil. Vamos pensar nas exigências da missão dele. A viagem super difícil a pé para o Egito, o trabalho físico pesado como carpinteiro e a responsabilidade gigante de proteger Maria e Jesus. Sinceramente, não são tarefas para um homem frágil. E tem mais um ponto. A virtude da castidade é muito mais poderosa e exemplar num homem jovem e forte, no auge da vida. O arcebispo Fulton Sheen resumiu isso de um jeito genial. Ele disse que retratar José como velho, só para garantir sua pureza, é como tirar todo o mérito da sua virtude. É quase como dizer que um homem não rouba porque não tem mãos. A verdadeira virtude está na força que é controlada e não na ausência de força. E agora, para a gente ir finalizando, vamos falar sobre o legado que não acaba, sobre o papel contínuo de São José como um poderoso intercessor e protetor para todos nós.
Existe um paralelo na Bíblia que é simplesmente sensacional. O José do Antigo Testamento salvou o Egito da fome guardando o pão de verdade, o trigo. Milênios depois, José do Novo Testamento salvou o pão da vida, que é Jesus, levando-o justamente para o Egito. Nos dois casos, a instrução é a mesma: ide a José. E esse papel dele continua até hoje. Ele é o patrono da Igreja Universal, dos trabalhadores, é conhecido como o terror dos demônios e também o patrono da boa morte, já que a tradição nos conta que ele teve a morte mais feliz que alguém poderia ter, nos braços de Jesus e Maria. Essa mensagem, ide a José, é repetida por papas e santos. O Papa Pio XII nos lembra que o caminho para se aproximar de Jesus muitas vezes passa por seu guardião terreno. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo tão barulhento como o nosso, o que a gente pode aprender com um guardião silencioso? A história de São José nos mostra que a verdadeira grandeza nem sempre grita. Às vezes ela está na força quieta, na obediência fiel e no cumprimento de um dever sagrado, bem longe dos holofotes.